Oi pessoas, vamos continuar nossas aulas sobre fisiologia humana. Agora vamos para um segundo sistema, o sistema digestório. Vamos falar sobre função e etapas, vamos falar sobre anatomia e alguns detalhes muito importantes que caem muito no Enem. Sistema digestório. A principal função do sistema digestório é a nutrição. A nutrição é a forma que o nosso corpo conseguiu tirar do meio externo para o meio interno os nutrientes necessários que as nossas células precisam. Essa nutrição, gente, ela vai ser dividida em algumas etapas. A primeira etapa da nutrição é o que a gente chama de ingestão, que é o ato de colocar o alimento dentro do nosso corpo. E isso vai acontecer lá na boca. A partir do momento que eu coloco esse alimento dentro do meu corpo, que acontece nos seres humanos através da boca, eu começo uma segunda etapa, que é a etapa da digestão. A digestão, ela nada mais é do que a quebra desse alimento em pedaços menores. Sendo que essa digestão, ela pode ser a digestão mecânica, que é a fragmentação desse alimento, certo? Que é uma quebra física, que é uma quebra que faz com que eu aumente a área de contato desse alimento, que eu aumente a velocidade de ação das enzimas, e as enzimas, essas sim, fazem a outra etapa, que é a digestão, mas a digestão química. A digestão química, ela também é a quebra do alimento, só que ela é a quebra a nível molecular. Ela é a quebra a nível químico. Por mais que eu pegue um pão, um pedaço de pão, por exemplo, e mastigue muito, ou seja, faça a digestão mecânica muito, eu ainda tenho nele o amido. E o amido, gente, é uma molécula muito grande. É uma molécula que não vai conseguir entrar nas membranas plasmáticas das nossas células. Então eu preciso quebrar esse amido ainda. Por mais que eu tenha mastigado bastante, eu preciso quebrar esse amido a nível molecular. Eu preciso das enzimas para transformar esse amido na glicose, que é absorvida pelas nossas células. Eu preciso quebrar, por exemplo, as proteínas em aminoácidos, que são absorvidos pelas nossas células. Eu preciso quebrar os óleos e as gorduras em ácidos graxos, ou glicerol, que também são absorvidos pelas nossas células. Então, por mais que a trituração mecânica seja muito eficiente para aumentar o contato, a absorção ela só pode acontecer depois das ações das enzimas. Essa fase aqui ela vai ocorrer nos dentes, né, ainda na região da boca, mas através da utilização do dente e com auxílio de alguns sucos que nós temos no nosso corpo, entre eles a saliva, o suco gástrico lá no estômago e o suco entérico. A terceira fase da nutrição é finalmente a absorção, que é quando eu consigo pegar esse alimento, os nutrientes que esse alimento me traz, e consigo transportar para o interior das células, e assim elas podem usar para o metabolismo delas normal. Essa absorção, ela vai ocorrer principalmente a nível intestinal, certo? Ela pode acontecer em vários níveis do nosso tubo digestório, mas principalmente a nível intestinal, e ela vai ser passada para o sangue, e do sangue a gente passa para todas as células do nosso corpo. A quarta e última fase da nutrição é a defecação, que é quando eu elimino as substâncias que eu não consegui absorver no nosso corpo. Passando para falar agora sobre anatomia, a gente tem que o sistema digestório, ele é composto pelo tubo digestório e os nossos órgãos anexos. O tubo digestório, ele nada mais é do que o caminho por qual o alimento vai percorrer. E esse caminho, como já foi dito, começa pela boca. Na boca, nós temos o processo de ingestão e ela está relacionada a alguns órgãos anexos, como os dentes, que a gente falou já sobre a trituração, temos a língua, que também auxilia nesse mecanismo, e nós temos as glândulas salivares, que vão produzir a saliva. Passando pela boca, gente, o alimento já triturado aqui, ele vai para a nossa faringe, que é o que a gente também chama como garganta. A faringe, ela é um ponto de encontro entre dois tubos. A gente tem a laringe, que é aquele que a gente já viu lá no sistema respiratório, e nós temos o esôfago, que é por onde o alimento deve passar. Passando pelo esôfago, o alimento chega no estômago. E o estômago, ele não é mais só um tubo de passagem, como foi o esôfago e a faringe. O estômago, assim como a boca, ele também tem função digestiva. O suco gástrico, que é um líquido produzido pelas células do estômago, elas vão continuar a digestão que iniciou lá na boca, só que agora é de outras substâncias. Outra coisa muito importante da gente lembrar para o estômago é que como esse líquido ele é bastante ácido, ele também serve como uma defesa do nosso corpo.
Uma vez que quando a gente come, o alimento vem do meio externo, é possível que nesse alimento esteja contaminado com bactérias, com vírus, com protozoários que podem causar doença. Então essa acidez estomacal ela é muito importante para matar esses micro-organismos. Saindo do estômago, agora o alimento chega ao intestino delgado. O intestino delgado, ele é um tubo que ele é bem grande, mas que ele fica contorcido e muito encolhido para caber dentro do nosso abdômen. O intestino delgado, ele é dividido em duodeno, jejum e ilha. O intestino delgado, ele vai ter o auxílio de 3 órgãos anexos muito importantes. Nós temos aqui o fígado, a vesícula biliar, que é essa verdinha aqui que fica por detrás do fígado, e o pâncreas, que fica aqui embaixo, bem próximo aqui do estômago. O fígado e a vesícula biliar, eles atuam respectivamente na produção e na liberação da bile, que é uma substância que atua dentro do nosso intestino delgado, ou seja, eles produzem, mas liberam dentro do intestino delgado. E essa bile, ela faz com que a gente tenha uma facilidade na quebra e na absorção da gordura. O pâncreas também aqui tem uma função muito importante. O alimento que sai lá do estômago, ele sai muito ácido. E o intestino delgado, ele é uma área básica. Então, o suco pancreático, que é a secreção produzida pelo pâncreas, ela atua para fazer com que esse alimento fique mais básico. Além de também ter algumas enzimas importantes. Depois do intestino delgado, dessa volta imensa que o alimento vai fazer e ser bastante absorvido, ele ainda vai para o intestino grosso, no qual também será reabsorvido algumas coisas, principalmente água, e por fim, chega ao reto e é finalmente defecado através do ânus. O caminho no intestino grosso, ele vai ser dividido em trajetórias. Primeiro o alimento passa pelo seco, que é onde tem o apêndice, que você já deve ter ouvido falar em alguma pessoa que fez cirurgia de apêndice, ou você mesmo já teve que fazer cirurgia para retirada desse apêndice, que é o apêndice vermiforme ou apêndice secal. Depois que a gente passa pelo seco, o alimento vai passar pelo colo, a segunda parte do intestino grosso, que pode ser dividido em colo ascendente, colo transversal, colo descendente e colo sigmoide, que é essa dobrinha que ele faz aqui. Depois a gente chega no reto e finalmente existe a defecação através do ânus. Algo muito importante para falar ainda sobre o nosso tubo digestório é que ele tem 3 camadas. A primeira camada a gente chama de serosa, a segunda camada de camada muscular e a terceira de mucosa. É muito importante a gente salientar bem essa segunda camada, porque essa segunda camada é feita de tecido muscular liso. E o tecido muscular liso, ele, como você já deve saber, tem a capacidade de contração. E essa contração do nosso tubo digestório tem um nome específico para ela, de tão importante que ela é. Essa contração a gente chama de peristaltismo. O peristaltismo é o movimento que esse músculo faz com que o alimento sempre ande da boca até o ânus. Algumas coisas podem atrapalhar esse peristaltismo. Algumas coisas podem irritar a musculatura do nosso tubo digestório. Se essa irritação ocorrer a nível estomacal, geralmente o que vai acontecer é que o peristaltismo ele vai ser invertido. Então a gente tem o vômito. O alimento que estava indo no seu caminho, ele ocorreu alguma irritação no nosso estômago, seja através de algum micro-organismo ou alguma substância que naturalmente já irrita o estômago, como provavelmente vocês devem saber, o álcool. Você vomita depois de você bebe muito, coisa feia, mas você vomita porque isso irrita o seu estômago e faz com que o peristaltismo faça o caminho inverso, então você vomita. Se essa irritação, porém, passar do estômago e for ocorrer lá na área do intestino, tanto delgado quanto grosso, o que vai ocorrer não é mais o retorno do peristaltismo, já passou muito do nosso tubo digestório. Então o que vai acontecer é acelerar esse peristaltismo. Acelerando o peristaltismo, a gente tem menos absorção de nutrientes e menos absorção de água, fazendo com que as fezes elas tenham uma outra consistência, uma consistência mais líquida, que é o que a gente chama de diarreia. Mesmo que a absorção ocorra a todo nível de tubo digestório, ela pode ocorrer a todo nível de tubo digestório, a gente sempre dá uma atenção especial ao intestino delgado, porque o intestino delgado, as paredes do intestino delgado têm uma característica muito especial, que são as microvilosidades.
As paredes do intestino delgado, elas têm essas interdigitações, eles parecem até dedinhos por onde o alimento vai passar, porque assim eu aumento a área de contato dessa parede com o alimento e, portanto, eu aumento a absorção. Outra coisa que é muito cobrada sobre esse tema, e é por isso que eu preciso falar sobre ele, é que quando a gente fala lá daqueles sucos que eu já tinha comentado com vocês, que é os sucos que nós temos enzimas, que é a saliva, o suco gástrico e o suco entérico, as questões do Enem geralmente vão abordar algo muito importante delas. Como vocês sabem, gente, as enzimas, elas atuam em pH específico. Não adianta colocar uma enzima num pH que ela não age, que ela não vai atuar. Ela vai se desnaturar e não vai conseguir fazer a ação dela. Então, cada suco desse, ele tem um pH específico. Cada área dessa no nosso tubo digestório vai ter um pH específico. A saliva, por exemplo, que ocorre na região da nossa boca, ela vai ter um pH neutro. O suco gástrico, um pH ácido, e o suco entérico, que é o do nosso intestino, vai ter um pH base. Só para vocês terem uma ideia, existem enzimas diferentes em cada uma dessas regiões, de tão específico que elas precisam. Lá na saliva, com esse pH neutro, nós temos a principal dela, a pitialina ou amilase salivar, que vai digerir amido. Nós temos lá no suco gástrico a pepsina, que vai que vai iniciar a digestão das proteínas. E nós temos lá no suco entérico já uma quantidade maior de enzimas, né? Temos a tripsina, que também digere proteína, nós temos a amilase pancreática, que também digere amido, e nós temos também, entre outras, a lactase, por exemplo, que você provavelmente já ouviu falar. O que é importante salientar aqui é que cada alimento, cada tipo específico de alimento, ele vai ser digerido em uma área própria. Um alimento que tem muita proteína, por exemplo, um pedaço de carne, ele não vai conseguir ser digerido na boca, porque a boca não tem enzimas que atuam na digestão da proteína. Por que ela não tem enzimas que atuam na digestão da proteína? Porque a boca tem um pH neutro. E as enzimas que atuam para digerir a proteína, elas vão atuar tanto no pH ácido, que é o pH gástrico, ou no pH básico, que é o pH entérico. Então existe essa diferença, existe essa atenção que vocês precisam ter. Então essa foi nossa aula sobre o sistema digestório. Lembrando que qualquer pergunta você pode deixar nos comentários, você pode escrever pra gente por DM, que a gente responde com o maior prazer. Então, até a próxima semana com a próxima temática.